Amém? Amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 38 ao 40. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Verso 38 ao 40. Amém? Amém. Verso 38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai, é a vontade do Pai que me enviou, é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Vamos se sentar. Fica. Irmãos, esse texto, João capítulo 6, esse capítulo 6 ele é interessante porque Jesus estava no outro lado do mar, quando havia uma multidão, e ele testa os seus discípulos dizendo: olha, como que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E Jesus multiplica os pães, e uma multidão é alimentada. Jesus despede os seus discípulos, dá uma ordem para eles, para que eles atravessassem o mar para o outro lado. Entenda uma coisa: um decreto de Deus, uma ordem de Deus, nós temos que cumprir. E eles cumpriram essa ordem. E Jesus se retira e fica orando. De cima do monte, ele vê aqueles discípulos passarem uma dificuldade no meio do mar, no meio da noite. Jesus, ele começa a caminhar sobre o mar, acalma a tempestade, entra dentro do barco e eles chegam do outro lado. Essa multidão vai buscar Jesus novamente. E quando essa multidão busca a Jesus novamente, Jesus ele usa um critério para saber quem é e quem não é, dizendo que eles buscam porque eles estão com fome. Que eles não querem os sinais que Cristo mostrava, eles queriam a comida. Uma das coisas que eu quero falar com vocês essa noite é uma abordagem nesse texto que nós temos com a nossa perseverança, que nós chamamos de perseverança dos santos. É aqueles que iniciam e terminam. Lembra que eu falei para vocês que a teologia calvinista diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu creio que aquele que daí fala assim: pastor, mas é aquele que se desvia. Aí nós dizemos assim, que não foi salvo. É simples de dizer, né? Porque aquele que começa, irmãos, ele termina. Aquele que é salvo para sempre, ele é salvo e ele permanece nos caminhos do Senhor o tempo todo. Então é uma questão de entender esse texto de uma forma simples. Nós temos que entender uma coisa: que esse tema trata de uma forma que nós temos que ver como que Deus nos guarda após a nossa conversão. Nós passamos pelo final do ano
Eu tratei de um assunto aqui que ele, a muitos, não é relevante, porque vai dizer que eu não tenho fé. Que são esses falsos profetas que estão aparecendo no mundo. Por que eu tratei desse assunto no último dia do ano? Justamente para que você tenha fé em Cristo. E abandone essas profecias e firme a sua fé em Cristo, para que você tenha essa perseverança de ter começado e que você possa um dia terminar a sua caminhada. A caminhada nossa não é fácil. Mas se nós vemos aqui através do que Cristo fala para nós através desse texto, é Ele que cuida de nós durante toda a caminhada. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Existem algumas perguntas que as pessoas fazem para si mesmo. Será que a gente vai continuar cristão pro resto da vida? Será que existe alguma coisa que pode nos afastar de Cristo? Será que estaremos com Cristo na eternidade para sempre? Ou será que, se nos afastamos de Cristo, nós vamos perder as bênçãos da salvação? Será que isso tudo é possível? Existem pessoas que dizem que a partir do momento que você levanta sua mão para o céu, isso não é mais possível. Porque a salvação, em tese, entra dentro de você. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Mas existem algumas questões que eu quero tratar com você. Porque muitas vezes a pessoa levanta sua mão. Ela até crê, mas como o diácono Valdirino falou aqui agora, de uma forma superficial. Ela não entende o chamado que Deus fez na vida dela. Não houve regeneração na mente dela. Não houve uma separação do mundo. Não há o convencimento ou a conversão total. É como se fosse aquela parábola do semeador. A semente ela é jogada em vários tipos de terreno. E só no terreno fértil, só no terreno que é bom, a semente dá fruto. E nós temos que ver que nós temos que ser essa terra. Nós temos que ser essa terra boa. Que a semente, que é a palavra de Deus, venha dar fruto na nossa vida. Sabe, irmãos, muitas vezes é difícil a gente ver pessoas que muitas vezes estavam no mundo ali acabado, conhece a Cristo e some. Aí a pergunta é, será que a pessoa, segundo o que eu falei para você, está salva? E está salva para sempre? Ou ela apenas se convenceu disso? Então nós temos que analisar isso com cuidado. Eu acredito sim, que uma vez salvo, salvo para sempre. Que aquele que é salvo, ele vai do começo até o fim. Eu creio dessa forma. Mas existem pessoas que se convencem disso. São pessoas que simpatizam com a palavra, gostam do ambiente. É bom estar junto aqui com os irmãos, se confraternizar. Os amigos estão em volta, mas aquilo lá não entra. Enquanto os amigos estão juntos, ela está dentro da igreja. O dia que ela acorda de mau humor, ela já não vem mais. E nós sabemos que os servos têm que permanecer firmes e confiar no Senhor. Então, em primeiro lugar, irmãos, baseado nisso que eu falei para vocês, todos os que verdadeiramente nasceram de novo, preservarão até o fim. Então quer dizer, quando Cristo chama Nicodemos para conversar em João capítulo 3, Nicodemos faz uma pergunta para Jesus simples, à vista de quem é um religioso. Senhor, que falei para herdar a vida eterna? E Jesus responde mais simples ainda. Você tem que nascer de novo. E ele responde de uma forma totalmente mundana, dizendo, como pode um homem velho entrar de volta no ventre da minha mãe? Como isso pode ser? O novo nascimento é o que nós acabamos de falar aqui agora. Aquele que rouba, deixa de roubar. Aquele que matou, não mata mais.
Aquele que defraudou alguém, restitui. Aquele que não ama, que odeia, passa a amar. Aquele que precisa de algo, ele é retribuído através da vida dessas pessoas. A piedade começa a estar dentro da pessoa. Os frutos de arrependimento começam a aparecer nessa árvore que foi plantada nessa terra, que nós falamos agora. A semente é jogada nessa terra, a árvore cresce, e aí essa árvore que cresce tem que dar fruto bom. Não pode dar fruto azedo, não pode dar fruto estragado, tem que ser fruto bom. E aí, quando você nasce de novo, porque a semente, Jesus diz que para que ela nasça, primeiro ela tem que morrer. Você joga a semente na terra, ela morre e depois ela brota. E aí você começa a ver que o novo nascimento vai trazer esses frutos que nós necessitamos. Que você vai ver que você vai perseverar até o final. A vida ela não é fácil, ela é complicada. Mas como Jesus disse aqui, que aquele que está na mão dele, que o Pai trouxe, ele jamais vai deixar escapar da mão dele. Ele vai cuidar até o final. E nós temos que ver que isso, no verso 39, Jesus ele diz assim, que ele está fazendo a vontade do Pai, que nenhum vai se perder estando na mão dele. O que ele quer dizer com isso? A vontade de Deus é que todos se salvem. Deus não decretou que todos vão se salvar, mas a vontade de Deus é que todos se salvem. É o que eu falo para vocês, irmãos. Gostaria que esse local estivesse lotado, tivesse gente saindo pelo ladrão, mas infelizmente não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Ele envia aqueles que Ele quer que sejam salvos. A obrigação minha, de vocês, é congregar aqui e ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho. Só que com Cristo é diferente. Uma vez na mão dele, ninguém arrebata. Mas para que você tenha essa certeza que você realmente vai caminhar até o final, é como eu disse para vocês, tem que ter mudança de vida. É algo diferente. Não é o que nós vemos por aí. Meus irmãos, é difícil de você falar assim, que a pessoa hoje é crente, e aí amanhã você vai ver o jornal, o cara sai algemado dentro de casa, porque ele lavou dinheiro na igreja dele, porque o abençoado fez coisa errada. Aí a pergunta é, a ação do Espírito Santo foi realmente na vida desse homem? Segundo lugar, só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. É o que eu disse para vocês, uma vez salvo, salvo para sempre, mas aquele que é salvo vai até o fim. Sabe, irmãos, 1 Pedro capítulo 1 verso 5 vai dizer que Deus não nos guarda independente da nossa fé, mas só age mediante a nossa fé. Ou seja, possibilita que continuemos a crer nele. Enquanto você crer na obra redentora de Cristo, enquanto você estiver debaixo da vida de Cristo, você sendo um cristão dependente da obra redentora de Cristo, você está mostrando esses frutos, e você vai conseguir perseverar até o final. Em terceiro lugar, é interessante que você consegue ver sinais exteriores de conversão, mas esses sinais, muitas vezes, ele te engana. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você não consegue distinguir o ímpio do cristão. Você pode olhar às vezes para um ateu, ele tem mais frutos de piedade do que um cristão. Nós usamos aquela frase, para ser crente precisa só aceitar Cristo.
E muitas vezes aquele que está dentro da igreja, ele também se mostra dessa forma. Mas nós só vamos saber se realmente houve o arrependimento, se houve essa conversão, se ele vai chegar até o final, no dia que Cristo nos chamar. Um exemplo prático na Bíblia é o próprio Judas, discípulo de Cristo, apóstolo de Cristo. Dentre todos os apóstolos ali, Judas, ele era tido como o mais idôneo, tanto que ele era o tesoureiro. Uma das coisas interessantes, que na mesa, quando Cristo diz assim, um de vocês vai me trair, todos ficaram se perguntando, Senhor, sou eu? Judas foi o único que não foi questionado. E nós vemos que esse exemplo muitas vezes acontece no nosso meio. Quantas pessoas nós já vimos no nosso meio, quantos obreiros, quantos pastores passaram por nós, e hoje a vida deles está pior do que quando eles estavam no mundo, porque infelizmente eles não entenderam esse chamado, eles não entenderam essa obra de regeneração, eles não receberam isso, eles não quiseram. E é difícil entender, porque é uma obra que o próprio Cristo faz. Só que muitas vezes as pessoas se transvestem de cristãos e andam aqui no nosso meio. Hebreus ele retrata dizendo assim que muitos que se afastam, que estão piores aí no mundo, diz assim que eles eram dos nossos, mas parece que nunca foram dos nossos. E nós temos que ter essa percepção de começar e terminar. Irmãos, o meu pastor lá em São Paulo, ele falava muito para nós assim, filho, eu vi muita gente começar bem e terminar mal. Então, se você quiser terminar bem, comece bem e persevere. Muita gente começou mal e terminou bem, porque enquanto a vida, irmãos, tem tempo para que você possa endireitar a sua vida diante de Cristo, colocar a sua vida no prumo que Cristo quer. Porque entenda uma coisa, Cristo ele pede aqui nas palavras dele a única coisa, que nós creiamos nele. Ele faz toda a obra para restaurar a minha e a sua vida. O que pode dar ao crente a plena segurança? É uma pergunta. O que te faz seguro nas mãos do Senhor? Será que só isso basta para a gente? Para muitos isso não basta. Existem pessoas que querem mais, mas não querem a segurança de Cristo. Querem usar o próprio braço para poder impor o respeito. E aí a gente tem que ver, a única segurança que nós temos com Cristo é essa conversão genuína que nós temos. É tudo isso que nós precisamos. Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 1, verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, para que você continue firme, você tem que continuar ouvindo esse evangelho da salvação. Você tem que continuar vivendo esse evangelho. O autor de Hebreus, no capítulo 6, verso 12, vai dizer que não temos tornado participantes de Cristo, nós temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firmes até o fim, a confiança de que desde o princípio tivemos, incentiva, com essas palavras ele incentiva a nós, para que nós permanecemos na fé e também tenhamos longanimidade, esperança de que Cristo está nos guardando até o final. E isso nos remete ao verso de João 3,16, que ali foi colocado no presente, que diz assim, que quer dizer, a colocação de Deus foi no passado, mas a consequência
é no presente. Que quer dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele já amou lá na eternidade passada, que Ele deu o seu Filho para todo aquele que crê. Então crê no momento presente. Se você crê, você vai ter a vida eterna. Mas que se você crê, você tem que continuar crendo até o fim, até o término da tua existência, até o dia do último suspiro. E uma das coisas que a gente tem que ter no nosso coração é essa obra regeneradora do Espírito Santo. Muitas vezes a gente diz que é cristão, sente que é cristão, mas não tem essa obra regeneradora fluindo dentro de nós. Muitas vezes as pessoas, elas até creem em Cristo, mas não crê com aquela eficiência de saber que Ele é aquele que opera o milagre. As pessoas já perdem essa esperança e transferem isso para ela. E muitas vezes as pessoas, elas começam a buscar coisas que não tem uma forma que te dá uma segurança baseada nisso. Por exemplo, nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12, as obras que nós vamos produzir, que passando pelo fogo, queima tudo, que é madeira, feno e palha. Nós temos que fazer obras dignas, que o Senhor receba, ouro, prata, bronze, que passando pelo fogo, elas são refinadas. E não adianta, muitas vezes, a gente inflar o ego e trazer a honra para nós. Nós temos que colocar sempre a honra de Cristo. Fazendo isso, você vai demonstrar esses frutos e também você vai estar perseverando na própria doutrina de Cristo. E muitas vezes a gente não consegue ver o nosso crescimento constante na nossa vida cristã. A gente não entende porque a gente não cresce. Muitas vezes a gente não se esforça para crescer. Talvez a gente esquece coisas básicas. 2 Pedro capítulo 1, verso 10, Pedro ele aconselha para que a gente faça algumas coisas. Primeiro, a gente ter virtudes para acrescentar a nossa fé. Conhecimento, domínio próprio, perseverança, a piedade que eu disse para vocês aqui, a fraternidade, o amor, sabe? E fazendo isso, os teus frutos de arrependimento, a tua vida espiritual, a tua vida cristã, a perseverança tua, ela vai aumentando a cada dia. Em 2 Pedro 1,10 vai dizendo que você tem que fazendo isso para que você não tropece em tempo algum. É o que eu falei para vocês desde o começo. Você tem que começar bem e terminar bem. Muitas vezes a gente começa bem, vai bem até um trecho e a gente termina mal. A perseverança que nós temos que ter, irmãos, é saber que nós temos que nos conservar cristãos do começo até o fim. Tem gente que diz assim para mim, sabe, é muito lindo as palavras que saem da tua boca falando do Evangelho. Parece até poema, mas não entra, irmãos. Eu não sei porque não entra na vida da pessoa. Mas quando entra na nossa vida, nós temos que nos agarrar com os dois braços e as duas pernas. Irmãos, nós não temos segunda chance. Nós temos que estar com Cristo todos os dias. Quando se findar essa vida, nós vamos partir para outra vida e nós temos que ter certeza para onde nós vamos. Essa perseverança, essa luta, ela é constante. Eu costumo dizer que Cristo fez tudo na cruz e nos deu de graça. Custou um alto preço para Ele. Para nós é de graça. Mas eu costumo dizer que depois que Cristo coloca na tua mão o presente da salvação, para você conservar aquilo ali, o próprio Cristo disse que o céu ele é tomado à força.
Não é que você vai ter que lutar que nem um desesperado para ir para o céu, para pegar a salvação. Não, Ele te dá. Mas é uma pérola de grande valor que você tem que guardar, para que você mesmo não jogue fora. Como está dizendo aqui na palavra, estando na mão de Cristo, Ele jamais vai jogar você fora. Porque você foi trazido até aqui pelo Pai. É o Pai que nos traz diante de Cristo. Só que você tem uma opção. Você pode simplesmente dizer não. Você pode simplesmente não querer. Você pode simplesmente não entender esse chamado. Mas quando o chamado é eficaz, quando você entende o chamado, quando você aceita, você vai bem do começo até o final. Amém, meus queridos? Amém. Amém mesmo? Amém. Glória a Deus.